Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender da hora que você vai estar assistindo essa aula, ok? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa primeira aula de ciências. Podem pegar um livrinho de ciências, ó, aqui. Pega esse livro de ciências que a gente vai dar continuidade às nossas aulas de ciência por aqui. Ó, paramos no capítulo 4, previsão do tempo. Já havíamos até começado esse capítulo na sala de aula, lembram? Então, vamos retomar de onde a gente parou, lembrando que eu vou revisar todo o conteúdo, mesmo aqueles que a gente já viu em sala. Então, o capítulo 4 foi previsão do tempo, né? Então, como as pessoas conseguem saber da previsão do tempo antecipadamente para passar para a gente essas informações, porque a gente está cansado de ver isso em noticiários, em revistas, jornais, falando a previsão do dia seguinte. Então, eles conseguem saber disso antecipadamente por causa de alguns instrumentos meteorológicos, que a gente vai ver agora os principais instrumentos meteorológicos. Temos aqui o termômetro, certo? O termômetro, ele serve para medir a temperatura do ambiente, tá? Ele que vai indicar quantos graus está naquele ambiente. Barômetro. O barômetro serve para medir a pressão atmosférica, certo? É ele que indica qual a pressão atmosférica. O pluviômetro. O pluviômetro, ele serve para medir a quantidade de água que cai nas chuvas, certo? Então, por isso que às vezes a gente vê no noticiário um jornalista ou um garoto do tempo dizendo que na cidade tal choveu hoje o equivalente para um mês. Então, é esse instrumento aqui que nos indica a quantidade de água que cai das chuvas. Higrômetro. O higrômetro, ele indica a umidade do ar, certo? É ele que diz se o ar está muito úmido ou não. Biruta. A biruta é um instrumento que indica a direção do vento, certo? É através da biruta que os aeroportos, eles conseguem se orientar. Ou seja, os pilotos, eles seguem muito a orientação das birutas. É muito importante. Por quê? Porque a biruta está dizendo qual a direção que o vento está tomando. Temos também o anemômetro. Ele indica a velocidade do vento, né? Ele que vai dizer se o vento vai estar muito forte ou não. Cuidado para vocês não confundir biruta com anemômetro. Por quê? Porque a biruta ela indica a direção do vento. Já o anemômetro indica a velocidade do vento, tá certo? Preste atenção. Lembre-se que na sala eu já havia até passado no seminário para vocês. Foi um trabalho para vocês, um trabalho prático, que dividi vocês em equipe e cada equipe ficou com um desses instrumentos. Lembra? Para vocês fazerem uma maquete e preparar a explicação para apresentar na sala. Lembram? Tô esquecida não, viu? Vou querer na volta. Não pense que estão livres não, hein? Vão fazer esse trabalho. Você já pode até já ir pesquisando sobre o assunto da equipe de vocês. Vamos lá. Então, nós também estudamos sobre as nuvens, né? As nuvens, a gente, quando olha para o céu, a gente nunca vê as nuvens só do mesmo formato. A gente olha sempre as nuvens tá de forma diferente, dependendo do tempo. Ou seja, temos aqui algumas nuvens que eu trouxe para vocês. A primeira delas é a nuvem estratos, certo? São nuvens baixas e meias acinzentadas, que tem esse formato aqui. Então, essas nuvens são as nuvens estratos, certo? Temos também as nuvens cúmulos. Aqui, ó, as nuvens cúmulos são nuvens bem definidas, tá vendo? Branquinhas, bem desenhadas, e que elas geralmente aparecem em dias de sol, certo? Então, quando vocês olhar para o céu e ver essas nuvens assim, ó, branquinhas, bem desenhadazinhas, vocês vão saber, são nuvens cúmulos, certo? Temos também as nuvens nimbus. Olha aqui, as nimbus são aquelas nuvens bem pesadas, são aquelas nuvens bem escuras, que geralmente aparecem em dias de chuva. Quando a gente olha para o céu, diga, eita, o tempo fechou, viu? As nuvens estão muito carregadas. Então, por quê?
as nuvens são nimbos, certo? Cirrus. Temos a nuvem cirrus. São aquelas nuvens que ficam bem no alto, né? Bem lá em cima. São brancas também, mas elas são bem espalhadas, certo? Ficam lá bem no alto, bem espalhadinhas assim. Tá mais azul, fica mais azul o céu do que branco. Então, são quando estão com as nuvens cirrus, certo? Depois dessas nuvens, no capítulo 4, fala sobre as massas, né? Temos a massa de ar, certo? E o que são massa de ar? São porções de volumes da atmosfera que possuem praticamente as mesmas características de pressão, temperatura e umidade, por causa da localização, certo? E elas são bastante expressas e homogêneas. E vai variar também de lugar para lugar, certo? Que vai variar a massa do ar. Essa massa de ar, ela forma duas frentes, certo? São as frentes frias e as frentes quentes, ok? As frentes frias, ela ocorre quando a massa de ar fria se encontra com a massa de ar quente. Aí forma a massa de ar fria. Já a massa de ar fria é totalmente o contrário da massa de ar. Já a massa de ar quente é totalmente o contrário da massa de ar fria. Ou seja, é quando uma massa de ar quente se encontra com uma massa de ar fria. Um exemplo da frente fria com a frente quente é no mar, na beira do mar. Se você for para o mar durante o dia, vai estar quente na beira do mar. E no fundo do mar vai estar frio. Por quê? Porque a frente quente vai estar na beira do mar, na superfície da terra, e a frente fria vai estar lá embaixo, no fundo do mar. Quando for a parte da noite, isso troca, né? O inverso uma da outra. A frente quente desce, vai ficar lá embaixo, no fundo do mar, e a frente fria sobe e na beira-mar vai ficar frio. Por isso que quando você vai durante o dia para a praia, é quente, na beira do mar. E se você entrar na água, a água é fria, geladinha, porque lá embaixo a frente é fria. Se você for durante a noite, na beira do mar, vai estar bem frio, porque aquela frente fria subiu. Mas se você entrar na água, vai estar bem quentinha. Por quê? Porque a frente quente que estava na beira do mar, desceu. Foi para o fundo do mar, ok? Entendeu? Beleza? Espero que vocês tenham gostado, certo? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, que aí a gente vai tirando as dúvidas de vocês na medida do possível, ok? Não deixem de ler o capítulo, certo? Para rever tudo isso com mais detalhe lá no capítulozinho. E não deixem de responder os exercícios do capítulo, certo? Referente a esse assunto. Não deixe o livro de vocês em branco, eu quero ver na volta, eu vou dar um visto na volta e vou observar quem está fazendo as atividades. Ok? Beleza? Então, tchauzinho e até a próxima aula. Beijo. Tchau.